Boa noite, irmãos. Eu os cumprimento com a paz de Jesus Cristo. E nessa noite eu quero também trazer uma palavra para vocês. Nós ainda não estamos podendo fazer os cultos públicos. Eu tenho essa tarefa então de trazer uma palavra para vocês. Eu quero estar lendo os Salmos 97, dos versos 1 a 12. E depois então a gente vai explicar para os irmãos o que o salmista está dizendo para as pessoas a qual os salmos foi endereçado naquele período histórico. Então, o Salmos 97, ele diz assim: O Senhor reina, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas, nuvens de escuridão estão ao redor dele, retidão e justiça são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que abrasa os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra vê e treme. Os montes se derretem como cera na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua retidão, e todos os povos veem a sua glória. Confundidos sejam todos que adoram imagens de escultura, que se gloriam de ídolos inúteis. Prostrai-vos diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra, e as vilas de Judá se alegram por causa dos teus juízos, ó Senhor. Pois tu, ó Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra, muito mais elevado que todos os deuses. Vós, que amais o Senhor, detestai o mal, pois ele guarda as almas dos seus santos e os livra das mãos dos inimigos. A luz semeia-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e louvai o seu santo nome. Eu quero trabalhar com a igreja o contexto histórico desse salmo, para que nós possamos entender a direção, aquilo que o salmista queria passar para as pessoas da sua época. Então, primeira coisa é que o Salmo 97, ele é um salmo difícil de datar. Olhando da forma como ele foi escrito, a sua temática, os seus vocabulários, relembram o tempo em que o povo estava cativo na Babilônia. Então, mais ou menos entre 550 a 500 a.C., esse salmo foi escrito. O que estava acontecendo naquele período histórico? Jerusalém e o templo haviam sido destruídos pelo exército da Babilônia. Então o rei, a corte, o sacerdócio, a classe religiosa havia sido transportada para a Babilônia. Então quase metade da população de Judá foi cativa para a Babilônia. Os que ficaram em Jerusalém eram os pobres da terra. Os ricos, a classe nobre foi levada para a Babilônia. Então, a fé e a esperança de Israel estava abalada diante da destruição de Jerusalém e do templo. Então, no caso do Salmo 97, que nós estamos meditando, a infidelidade do povo trouxe o juízo de Deus, que era os 70 anos de cativeiro ali na Babilônia. Então, outra coisa interessante para nós entendermos os salmos é que naquele período também acreditava-se que quando um país vencia o outro, o Deus do país vencedor também vencia o Deus do país que havia sido derrotado. Então, dentro do panteão ali de deuses da Babilônia, Marduk era o deus maior deles. Então, acreditava-se que Marduk havia vencido Javé, havia vencido Deus. Ou seja, a Babilônia subjugou Judá. Então, Marduk subjugou Deus. Então, o objetivo do salmista, primeiro, é reafirmar que Deus é Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Então, quem estava cativo na Babilônia e quem ficou em Judá tinha esse receio no coração de que Deus havia perdido a sua força e o seu poder para Marduk
o Deus dos babilônios. Deuteronômio 10, 17, a parte A, diz assim: pois o Senhor vosso Deus é Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível. Então, era necessário no coração do salmista que reacendesse a esperança e a fé de que Deus era capaz de restaurar a liberdade dos judeus e os trazerem de volta para Jerusalém. Então, o Salmo 97 ele vem reafirmar a fé em Javé, Deus, e animar a esperança dos israelitas que estavam cativos na Babilônia. O verso 1, então, que nós lemos aqui, ele diz: o Senhor reina. Então, o salmista está afirmando que a derrota era consequência da infidelidade do povo, mas o fruto da derrota não era que Deus havia sido derrotado por Marduk. Então, essa que era a ideia central. Então, diante das incertezas no coração do povo cativo na Babilônia e os pobres que ficaram em Jerusalém, o salmista convida o povo a alegrar-se, louvar-se e crer no Deus de toda a terra. Por isso que o verso 1, ele diz assim: Javé reina, parte B, exulte a terra e alegrem-se as muitas ilhas. Então a ideia que o salmista está passando do contexto histórico, reafirmando a fé e esperança em Deus é essa, tá bom? Aí falar um pouquinho da estrutura dos salmos, né? Então esses salmos ele fala em primeiro lugar da majestade gloriosa de Deus, o que nós chamamos dentro da teologia de teofania de Deus. Toda vez que Deus se manifesta na terra em forma de fogo, de vento, de nuvem, de tempestade, nós chamamos isso de teofanias de Deus. Então, o verso 2a diz que Deus, né, é como nuvens escuras, as nuvens escuras estão ao redor de Deus. O 3a, o fogo avança à frente dele. Então, veja bem que o salmista está comparando, o salmista está dizendo que o Deus dos israelitas, Javé, é superior em tudo aos outros deuses da Babilônia. Seus relâmpagos iluminam o mundo. O verso 4c. E o 4d, a terra os vê e treme. O 5e, as montanhas derretem-se como cera na presença do Senhor de toda a terra. Então, quando o salmista fala da teofania de Deus, as manifestações de Deus na terra, ele está falando também da grandeza de Deus em relação aos deuses da Babilônia. Aí o verso 7b vai falar da vergonha dos deuses diante do nosso Deus, que no caso aqui é chamado de Javé. Diante de Javé se prostram todos os deuses. É a afirmação do salmista, até porque ele sabe lá da história de Dagon, o deus dos filisteus, que se dobrou diante da arca de Deus. Tá certo? O Salmo também ele fala da esperança para o povo que é fiel a Deus. Então, o verso 8a fala: Sião ouve e se regozija, ou seja, Jerusalém, a terra do rei Davi, né? Ouve e se regozija. 8b, verso 8b, as filhas de Judá se regozijam por causa de tuas justas sentenças, ó Javé. Então, ele está falando aí da esperança que há para aqueles que são fiéis a Deus. O 9c, porque tu, Javé, és altíssimo sobre toda a terra. O 9d, elevado sobremaneira acima de todos os deuses. Percebam que em todo tempo o salmista está afirmando a grandeza, o poder de Deus sobre os demais deuses de toda a terra. No caso aí o panteão, né, babilônico, e aí Marduk, o maior deus dos babilônios, né? O verso 10b, protege a vida dos seus fiéis. O 10c, e os livra das mãos dos que praticam a maldade. E o 12a e b diz, regozijai-vos, ó justos em Javé, celebrai o seu santo
nome, né? Que o Senhor possa dar para você tudo aquilo que você precisa nesse tempo, em nome de Jesus. Que nada venha faltar na sua casa, enfim, tá bom? Que a bênção de Deus seja sobre sua casa, sobre a sua família, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém.